Salve galera, como vão vocês? Bem-vindos à terceira aula do curso de História Geral da Uniafro. Na aula de hoje vamos tratar uma das matérias mais importantes de História, uma das civilizações mais importantes da História Antiga, a civilização romana. A aula de hoje está sendo postada no dia 30 de junho, último dia do mês, e no caso é Dia Internacional do Asteroide e também Dia Internacional do Caminhoneiro. A matéria de hoje é extremamente importante e extremamente extensa, então vamos dar início à civilização romana. Como eu comentei, aula 3, Roma Antiga. Uma rápida introdução sobre a civilização romana. Ela é uma das civilizações mais brilhantes da história antiga, uma das civilizações mais importantes da história antiga, sem dúvida a maior delas. Ela é extremamente importante nos dias atuais por ter influenciado principalmente a língua e a literatura. Ela teve grande influência na nossa língua latina. Além disso, o direito romano e a religião cristã surgiram nessa época. O direito, como a gente conhece hoje em dia, ele surgiu nessa época, além da religião cristã. Se vocês lembram, na primeira aula que eu mostrei aquele calendário que a gente usa, aquele calendário cristão, o ano 1 é o ano em que Jesus teria nascido. E ele nasceu justo na civilização romana, justo no Império Romano, na parte mais importante de Roma. Bom, dando sequência, a origem da civilização romana, ela tem duas histórias, existem duas versões para o surgimento do povo romano. A primeira é a lenda de Rômulo e Remo. Rômulo e Remo são duas crianças que teriam sido abandonadas num rio, dentro de um cesto, e encontradas por uma loba. E essa loba acabou criando essas duas crianças, acabou amamentando essas duas crianças. Essas duas crianças seriam filhas de Zeus. Elas foram abandonadas, encontradas pela loba, criadas por essa loba, e mais tarde foram criadas por alguns pastores que acabaram encontrando essas crianças. Por terem vivido próximo ao rio que passa pela cidade de Roma, elas fundaram uma cidade ali. Quando ficaram adultas, Rômulo, com seu irmão, fundou essa cidade de Roma. Então, eles seriam os fundadores desse povo, eles que criaram esse povo romano. Também temos a origem histórica, o surgimento histórico. Segundo a história, o povo romano surgiu de dois povos que viviam naquele local, os etruscos e os italiotas. Esses dois povos se misturaram e acabaram formando a cidade de Roma. Originalmente a cidade de Roma era uma cidade etrusca e era uma cidade militar. Ela era uma cidade que era apenas para cunho militar, por isso que a origem de Roma é uma origem militar. Essa cidade se formou em 1000 a.C. e formou aquele grande império. Mais tarde vamos ver um pouco de como isso se formou, como isso aconteceu. Detalhe que os romanos, eles foram formados por esses dois povos que eu comentei, os etruscos e os italiotas, mas também foram formados por um terceiro povo, os gregos. Para quem lembra da minha segunda aula, que eu comentei sobre a segunda diáspora grega, onde vários gregos se mandaram da Grécia para outros locais, um desses locais era Roma, então eles participaram da formação desse povo romano. A localização. Roma se localiza na Península Itálica. Hoje em dia ela se localiza no centro da Itália, tanto é que é a capital italiana. Os solos mais férteis se localizam na parte norte de Roma, e isso acabou favorecendo uma prática agrícola, ou seja, na parte norte da Península Itálica se formou os campos agrícolas, na parte norte de Roma, e na parte mais ao sul foi onde se formou a parte comercial de Roma, a parte de trocas de produtos, vendas de produtos. Por isso que a parte mais litorânea romana é onde tem mais comércio. Aqui eu coloquei que devido à facilidade das comunicações, por terem facilidade para se locomover naquele local, Roma conseguiu se desenvolver muito forte comercialmente e politicamente. É diferente da Grécia, que era bem isolada de outros locais. Aqui eu coloquei um mapa bem simples de Roma. Aqui Roma aparece bem no centro do mapa, e em volta vários povos que foram dominados durante a história, como o povo grego, o povo macedônio,
os povos germânicos, os povos galeses, os povos britânicos, hispânicos, alguns povos africanos. Todos esses povos acabaram sendo dominados em algum momento por Roma. Então esse é o mapa da extensão máxima de Roma. A divisão histórica. Ela é bem mais simples do que a divisão histórica grega, por exemplo. Ela é dividida em apenas 3 partes: a monarquia, a república e o império. Mas nem por isso ela teve menos história. Muita coisa aconteceu nessas 3 divisões históricas. E vamos começar a comentar a partir de agora. A monarquia, a primeira fase de Roma. A monarquia foi do século 8 a.C. até o século 6 a.C. A monarquia foi dividida em 7 reinados. É lógico que eu não vou comentar cada um desses 7 reinados, cada um desses 7 reis, porque a matéria ficaria extensa demais. Mas o que é importante saber a respeito da monarquia? Cada um desses reis, cada um desses 7 reinados, era colocado através de uma eleição feita pela Assembleia Curiata. A Assembleia Curiata são os 30 chefes familiares mais importantes de Roma. Esses 30 chefes votavam e elegiam o rei que iria ser o monarca de Roma. A política romana. Primeiro, tinha o rei, era o cara mais importante, era o cara que tinha os poderes executivos, judiciais e religiosos, ou seja, ele executava as leis, ele julgava as leis, e ele era o cara que era o poder religioso em Roma. Abaixo dele vinha a Assembleia Curiata, que é o que eu comentei, os 30 chefes familiares, e era eles quem redigiam as leis, quem criava as leis e quem elegia o rei. Por fim, vinha o Senado, era quem tinha o poder de vetar as leis e quem assessorava o rei. Geralmente eram as pessoas mais ricas de Roma. Mais tarde, o Senado acabou ganhando muita importância pós-monarquia. Ganhou uma importância muito maior do que a Assembleia Curiata. Mais coisas a respeito da monarquia. A sociedade era bem simples. Era dividida em 3 partes. Os patrícios, que eram os nobres, as pessoas ricas. Os plebeus, que eram os pobres, camponeses, artesãos, comerciantes, pessoas que não tinham muito dinheiro. E por fim, os clientes. Os clientes eram parecidos com servos. Eram pessoas que estavam com alguma dívida e por isso faziam trabalhos para um patrício. Existia também os escravos nessa sociedade, mas eles não tinham tanta importância na sociedade da monarquia. Mais tarde nós vamos ver mais sobre os escravos a partir do momento que eles ganham mais importância dentro dessa sociedade. A economia, ela era agrário-pastoril, ou seja, ela cuidava muito de agricultura, principalmente de trigo, cevada, ervilha, feijão, e também era pastoril, ou seja, ela tinha alguns animais, ela criava alguns animais para abate e para venda. A monarquia termina a partir de um golpe político. Por quê? Os reis estavam dando muita importância para os plebeus, eles estavam dando muitos direitos aos plebeus e os nobres, os patrícios não gostaram muito disso. Então eles, que faziam parte do Senado, acabaram aplicando um golpe político, dando fim à monarquia, tirando o rei do poder. No lugar, começa a república. E é aqui que a divisão política começa, uma divisão mais extensa política. Começando, em vez de um rei mandando no país, naquele império, naquela república, teria 2 cônsules. Eram 2 cônsules que eram eleitos pelo Senado, eram 2 caras que teriam um mandato de 1 ano e teriam os mesmos poderes com o rei. A diferença é que eles dividiriam esse poder em 2 e teriam que... e o Senado teria mais valor nessa república. O Senado ele era composto por 100 pessoas e essas 100 pessoas eram eleitas pelo povo. O Senado ele cuidava tanto das finanças quanto da legislação de Roma. Já não tinha mais aquela ideia de Assembleia Curiata que criava as leis. Agora é tudo na mão do Senado. O Senado cria as leis, bota as leis em prática, cuida das finanças da República. Bom, é nessa época que ocorrem várias revoltas plebeias. As revoltas plebeias acontecem entre 449 a.C. e 287 a.C. Houveram 5 revoltas plebeias. Essas 5 revoltas acabaram gerando grandes conquistas para os plebeus, para as pessoas pobres. Aqui eu coloquei alguns exemplos. A Tribuna da Plebe. A Tribuna da Plebe era uma tribuna dentro do Senado
onde alguns plebeus poderiam fazer parte, porque até então os únicos que podiam fazer parte do Senado eram pessoas ricas, pessoas que tinham dinheiro para participar da política. Agora não, existia uma tribuna da plebe, pessoas eleitas, pessoas pobres eleitas pelo povo que iriam fazer parte da política romana. Segundo, a lei de 12 tábuas. Até então, as leis que eram criadas em Roma não eram escritas. Então, muitos patrícios se aproveitavam disso. Eles criavam leis que não existiam, eles citavam leis que não existiam para poder ganhar mais direitos. A lei de 12 tábuas era uma lei uma ideia de que as leis deveriam ser escritas e expostas para todo mundo. Assim, todo mundo teria alcance a essas leis, poderia conhecer as leis e se familiarizar com essas leis. Outras duas leis que foram criadas na época das revoltas, as leis licínias. Era uma lei que dizia que a cada um ano um dos cônsules teria que vir de origem plebeia. A última, a lei Canuleia. A lei Canuleia dizia que os patrícios poderiam se casar com os plebeus, que até então era proibido. O casamento era só entre pessoas da mesma classe social. Bom, para finalizar, a República, a parte mais importante, a expansão romana. A romana se expandiu muito durante essa época. Eu coloquei um mapa no começo da aula mostrando até onde chegou a expansão romana. A expansão romana começou aqui, na República. A primeira guerra que os romanos venceram foi as Guerras Púnicas, que foi contra a cidade de Cartago, que ficava na beirada da África. A partir dessa guerra vencida pelos romanos, que eles começaram a expansão. Eles perceberam que poderiam vencer outros povos, então eles começaram a se expandir. A expansão romana chegou num ponto em que o afluxo de riquezas foi gigantesco. Já ouviram aquela frase de que toda estrada leva a Roma? Era o que acontecia na época. Roma se tornou o centro do mundo, então tudo que as pessoas faziam levava elas a Roma. Então toda a riqueza ia para Roma, o comércio ia para Roma, as pessoas migravam para Roma, porque Roma era a cidade mais importante e mais rica do mundo. Outra coisa, o afluxo de escravos. É aqui que eu comento que é a parte importante dos escravos. O número de escravos aumentou muito, e eram escravos de guerra. Então o comércio de escravos dentro da República, dentro da cidade de Roma e do seu império, aquele terreno romano, ele aumentou muito. E isso acaba sendo muito importante mais pra frente no declínio de Roma. A venda de escravos era uma das partes mais importantes da economia. Já não era mais uma economia apenas agrária. Agora é uma economia baseada também nos escravos. Também aconteceu o êxodo rural. Como eu comentei, as pessoas deixaram de ficar no campo, trabalhar no campo e foram para as grandes cidades. Aconteceu um êxodo rural. As pessoas saíram para ir para a cidade de Roma por ser a cidade mais rica do mundo. Então as pessoas iam lá em busca de melhores condições de vida. Foi nessa época também que aconteceram as reformas agrárias de Tibério e Caio Graco. E é aqui que é uma parte importante. A expansão romana chegou num ponto de que tinha muita terra para muita gente. Tinha muita terra que não estava sendo usada. Então, Tibério e Caio Graco, que eram dois irmãos, que faziam parte da tribuna da plebe, começaram a brigar para que houvesse algumas reformas agrárias. Começaram a criar leis para a reforma agrária, para dividir essa grande terra, esse grande terreno romano, que veio junto com a expansão. Acabou que os dois foram assassinados, e isso acabou gerando grandes revoltas plebeias novamente, ao primeiro e ao segundo triunvirato. Bom, o primeiro triunvirato. Vocês vão perceber que os dois triunviratos são bem parecidos. O primeiro triunvirato foi uma aliança política que aconteceu entre três caras: Júlio César, Pompeu e Marco Crasso. Esses três caras eles se juntaram para tentar ganhar mais poder político e mais poder militar. Bom, desse primeiro triunvirato, dois desses caras são militares, Júlio César e Pompeu. O Crasso, ele era um líder político, ele era um patrício, um cara rico, que ele era a favor dos ideais plebeus. Por isso que ele acabou se juntando nessa aliança política. Acabou que o Crasso ele é morto numa guerra.
e acaba sobrando mais para Pompeu e Júlio César o domínio de Roma. Pompeu tinha o apoio do Senado romano, então o Senado romano o chamou até a cidade de Roma para ele se tornar um novo monarca de Roma, porque o Senado estava muito preocupado com as guerras civis que estavam rolando dentro da cidade. Júlio César ele tinha muito apoio tanto dos plebeus quanto dos militares, e quando ele percebeu que Pompeu iria tomar a cidade de Roma, ele também marchou com seus militares para dentro da cidade. Ocorreu uma grande guerra dentro da cidade de Roma entre esses dois caras, entre Pompeu e Júlio César, e Júlio César acabou saindo vencedor e se tornando um monarca dentro de Roma. Detalhe, é aqui que acaba a República Romana. Só que todo mundo diz que Júlio César foi um grande imperador de Roma, mas ele não chegou a ser imperador. Ele se tornou um monarca. Mais tarde eu vou explicar o porquê. Ele se tornou um monarca de Roma, mas ele não permaneceu tanto tempo. Ele acabou sendo morto, ele acabou sendo assassinado, ele acabou sofrendo um golpe, ele acabou sofrendo uma traição. Tanto é que vocês já devem ter ouvido a frase, até tu, Brutus. Ele foi morto por alguns senadores a facadas. E a pessoa que deu a última facada, segundo a lenda, seria Brutus. Brutus era o afilhado de Júlio César. Então ele que deu a última facada em Júlio César e ele teria dito essa última frase antes de morrer. Até tu, Brutus, até você me traindo dessa forma. Júlio César, como eu disse, ele tinha grande prestígio entre os militares. E isso fez com que ocorresse uma grande revolta dentro do poder militar romano. Então se formou um segundo triunvirato, igualzinho ao primeiro. Eram três caras que faziam parte desse triunvirato: Marco Antônio, Otávio e Lépido. Esses três caras, dois deles eram militares e o terceiro era um rico patrício que resolveu se aliar a esses dois. O Lépido ele acabou saindo dessa aliança após um tempo, por conta própria, diferente do Crasso, que acabou sendo morto em guerra. E o Marco Antônio e o Otávio começaram a disputar para ver quem ia se tornar o novo monarca romano, o novo dono de Roma. Mais uma vez, o Senado acabou apoiando Marco Antônio. Otávio consegue vencê-lo durante uma guerra e acaba se tornando o monarca de Roma. Mas é aí que uma coisa muda. O Otávio acabou ganhando também o prestígio da população e o prestígio de parte do Senado. Então ele é eleito, ele é nomeado imperador de Roma. Como eu coloquei aqui na parte de império, que aqui acaba mudando de república para império. O Senado romano acreditava que tinha que existir um nome forte para poder acabar com as revoltas civis que aconteciam em Roma. Então Otávio é proclamado imperador. E por que o poder dele era bem diferente do poder de Júlio César? Otávio se proclamou imperador Augusto, ou seja, ele era o cara que tinha os poderes totais dentro de Roma, ele não iria dividir esse poder com ninguém, e ele teria o poder de Augusto, ou seja, divino na língua latina. Ele tinha um poder divino, ele era como se fosse um deus na terra. A partir de Otávio que começa o Império Romano, a parte mais importante de Roma. Uma das coisas mais importantes que Otávio fez enquanto imperador: a política do pão e circo. Essa é a parte mais importante da matéria de Roma. É a parte que mais cai em vestibulares e concursos. A política do pão e circo é bem simples. Para acabar com as revoltas dos mais pobres, as revoltas civis, vamos dar pão, vamos dar comida para eles e vamos dar circo, vamos dar espetáculos para eles que eles se acalmem. Ou seja, o Otávio e os imperadores que vieram após eles faziam grandes espetáculos de gladiadores e davam pão, davam trigo para as pessoas que iriam lá assistir a esses espetáculos. Então as pessoas acabavam extravasando toda a sua raiva naqueles grandes espetáculos. Espetáculos como luta de gladiadores, luta de pessoas com animais. Eles colocavam religiosos cristãos dentro dos grandes circos para serem mortos por animais. Eles colocavam escravos. Eram grandes espetáculos onde as pessoas iam lá para comer e assistir pessoas morrendo.
O maior circo que existiu durante Roma, o Coliseu. Inclusive é uma das grandes maravilhas do mundo. O Coliseu, ele era o maior circo do mundo naquela época. Era lá onde ocorria as grandes batalhas, os grandes espetáculos. E alguns detalhes. Duas grandes curiosidades a respeito do Coliseu. Primeiro, no Coliseu poderia ter batalhas navais. Eles criaram uma construção tão gigantesca de canos que levavam água do rio até dentro do Coliseu e acabavam inundando parte do Coliseu para fazer batalhas navais. Era uma coisa incrível isso. O segundo detalhe, nem sempre os gladiadores que lutavam no Coliseu ou em outras coisas parecidas, eles eram mortos. Quem decidia isso era o imperador. Vocês já devem ter visto aquela imagem famosa do imperador levantando o dedo para cima ou para baixo, decidindo se o cara ia morrer ou não. Na maioria das vezes, o gladiador não era morto, porque ele era como se fosse um jogador de futebol hoje em dia. Ele tinha fãs, então as pessoas iam lá para assistir determinados gladiadores. As pessoas iam lá, apostavam em determinado gladiador, elas eram fãs, elas torciam para determinado gladiador. Então era ruim pro Império matar alguns gladiadores. Eles mantinham esse cara vivo para ele lutar mais vezes e dar mais ganhos para o Império. Outro detalhe sobre o Coliseu. E além de ter esse papel de pão e circo, ele também tinha um papel político. Ele era uma obra tão gigantesca e tão esplendorosa que ela botava medo em outros povos. Bom, aqui eu coloquei os principais imperadores de Roma. Não coloquei todos, obviamente, coloquei só alguns importantes. O Tibério foi o cara que sucedeu Otávio e que chegou ao máximo da expansão romana. Calígula, que ele era um cara doidão, um cara loucão. Ele era tão louco que ele colocou o cavalo dele como senador de Roma. Nero. O Nero é um dos caras mais conhecidos, um dos imperadores mais conhecidos. É o cara que era tão louco e mais louco que o Calígula, porque ele acabou colocando fogo em Roma e acabou culpando os cristãos por isso. O Tito. O Tito é o cara que ele não teve grande importância, mas foi na época dele que ocorreu o Vesúvio, que ocorreu a destruição de Pompeia por conta do vulcão do Vesúvio. Logo abaixo vem Constantino. O Constantino é o cara que transferiu a capital de Roma para Constantinopla, porque nessa época ocorreu a divisão de Roma em dois impérios. Eu vou comentar daqui a pouco. Roma acabou ficando tão grande que ele teve que ser dividido em dois. E Constantino transferiu a capital de Roma para Constantinopla. Por último, Teodósio. Teodósio é o cara que aprovou o cristianismo como religião oficial de Roma. Mais algumas coisas sobre o Império. O Império foi dividido em dois. O Alto Império, que foi a parte onde o Império chegou no ápice de riqueza e de expansionismo. E o Baixo Império, que é onde acontece a crise, que é o que eu vou comentar agora. O Império acabou entrando em crise durante o Baixo Império, e aqui eu coloquei alguns motivos. Primeiro, crise no escravismo. Roma chegou ao expansionismo máximo, ele não tinha mais para onde ir, não tinha mais novos povos para dominar. Ele não estava conseguindo dominar novos povos. E por isso acabou acontecendo essa crise do escravismo. Lembram que eu comentei que a escravidão era extremamente importante no Império Romano? A economia romana era baseada na venda de escravos. A partir do momento que você não consegue novos escravos de guerra para repor nessa economia, você acaba tendo uma crise econômica. O segundo, ruralismo da economia. As pessoas começaram a sair de Roma porque Roma estava com gente demais. Não tinha mais tanta oportunidade na cidade de Roma. Roma chegou a ter 1 milhão de habitantes dentro da cidade. Em uma pequena cidade tinha 1 milhão de pessoas. Então não tinha mais tantas oportunidades. E as pessoas começaram a se mandar de Roma para voltar para o campo. Então começou a acontecer um ruralismo da economia. A ascensão do cristianismo. Eu comentei que o Teodósio ele aprovou o cristianismo como uma religião oficial. Ele acabou perseguindo pessoas que não eram cristãs. Isso acabou gerando grande revolta. O cristianismo acabou
provocando uma quebra cultural dentro de Roma. Outro motivo, corrupção política. O Senado romano era extremamente corrupto, ele acabava roubando muito das riquezas romanas, e isso acabou quebrando o império economicamente. Por fim, a pressão dos povos bárbaros. Foco nesse bárbaros. Bárbaros eram os chamados povos que não eram romanos pelos próprios romanos. Os romanos chamavam todo mundo que fosse de fora de bárbaros. Então esses povos eles começaram a pressionar o Império Romano para invadir. O Império Romano termina aí, quando vários povos começam a invadir de todos os lados. Roma já não tinha mais como sustentar aquele império gigantesco, ele acabou sucumbindo a alguns povos germânicos, alguns povos galeses. Detalhe, lembra que eu comentei que o Império Romano era dividido em dois? Aqui eu coloquei um rápido mapa. Quando eu digo que o Império Romano acaba, é o Império Romano do Ocidente. É esse Império Romano onde fica a capital Roma. O Império Romano do Oriente continuou por muito tempo, inclusive formou o Império Bizantino, que é um império que eu vou comentar depois no feudalismo. Algumas influências romanas no nosso dia a dia hoje. As principais influências romanas com certeza são na arte e na arquitetura. Muito da arquitetura que veio depois veio da arquitetura romana, e muitas das obras artísticas que temos hoje é influenciada pela arte romana, principalmente a arte renascentista era muito influenciada pela arte romana, que por sua vez era influenciada pela arquitetura grega. Detalhe. A política romana, já comentei aqui, a política romana foi extremamente importante, a ideia de direito romano é usada até hoje. Que eu ia comentar agora, o direito romano, várias leis que foram criadas em Roma são usadas até hoje, leis de direitos humanos no caso. A militarização era extremamente importante. Eu não vou comentar muito sobre isso porque senão o vídeo vai ficar extenso demais, mas eu vou colocar alguns artigos a respeito da militarização romana no Classroom. O salário, isso é mais como fonte de curiosidade. O salário foi inventado pelos romanos. Eles pagavam os militares com sal, por isso o nome salário. A língua romana, a língua latina, ela tem grande influência na nossa língua hoje em dia, na língua italiana, espanhola, portuguesa, veio tudo da língua latina. E grande influência na filosofia e na história. Na história, tem um cara que eu vou comentar depois que é considerado o pai da história. E ele era da época do Império Romano. Na religião, a religião ela era politeísta e ela misturava várias crenças etruscas, vários cultos etruscos, vários deuses etruscos antigos com a religião grega. Eles pegaram muito da religião grega, eles usaram muito da religião grega, muito dos deuses gregos. Tanto é que vários cultos e deuses são simplesmente gregos que foram incorporados à cultura romana. Eles pegaram esses deuses gregos e mudaram os nomes. Por exemplo, lembram daqueles 12 deuses do Olimpo que eu comentei na aula passada dos gregos? Os romanos pegaram esses deuses. Baco, que era o Dionísio da religião grega. Todos esses deuses aqui são todos deuses gregos que foram mudados os nomes. E geralmente eles usavam planetas para dar nomes. Eles usavam coisas da astronomia para dar nomes aos deuses. Como, por exemplo, o Júpiter, que é Zeus, Marte, que seria Ares, Netuno, que seria Poseidon, Mercúrio, que seria o Apolo. Então, vários dos deuses romanos são deuses gregos, só com nomes diferentes. Bom, como eu comentei lá atrás, quando eu comentei sobre os imperadores romanos, o Teodósio acabou pegando a religião cristã e transformando ela na única religião, na religião oficial de Roma. Então ocorre uma troca de religião. A religião romana não foi o tempo todo a religião pagã grega. Por muito tempo ela também foi a religião cristã. Por fim, mais uma frase, a frase do Heródoto. O Heródoto é o cara que eu comentei antes, que é o cara que é considerado o pai da história. Na verdade ele era grego, mas ele era um cara que estudou muito sobre Roma por ele ter vivido durante o Império Romano. Essa é uma frase que ele colocou aqui e mais uma vez eu vou colocar uma atividade no Classroom para a gente comentar essa frase. Pensar o passado para compreender o presente é idealizar o futuro. Essa é a frase dita por Heródoto e é a frase que eu uso para terminar a aula de hoje.
Bom, espero que tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Como sempre, aqui eu coloquei meus contatos para qualquer dúvidas e estarei no Classroom para qualquer coisa que tenham para perguntar. Também estarei colocando no Classroom várias atividades, como foi pedido por alguns alunos, atividades, exercícios de vestibulares para a gente fazer junto, para a gente comentar. Eu vou estar colocando no Classroom para vocês. Então muito obrigado e até semana que vem.